Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo e que todos tenham realmente um dia com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 2 de dezembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título Missão em favor dos não alcançados. Você pode até achar estranho, esse título, Missão em favor dos não alcançados, mas aqui Deus pede que a todos nós, como cristãos e missionários, que nós possamos proclamar o Evangelho para todas as pessoas, independentes, de que elas sejam juízes, promotores, médicos, ministros, ou etnia, E esses são as pessoas não alcançadas, Porque o Evangelho às vezes é difícil de adentrar a essas pessoas, E Deus tem a salvação para todos, Que este Evangelho seja pregado em todas as pessoas, sejam assim etnias, tribos lá no Amazonas ou lá na África. Todas essas pessoas devem ser alcançadas, por Evangelho. Sabemos que é um desafio, para todos nós, mas quem nos prepara é o Criador do Universo, através do Espírito Santo, nos dando sabedoria para nós sabermos o que nós devemos falar e se portar diante dessas pessoas. Eu lembro muito bem, mais ou menos em torno de uns 60 dias, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele foi fazer uma visita àquelas pessoas que estavam presas de 8 de janeiro, naquela manifestação cívica que eles fizeram lá no Palácio da Alvorada. E o ministro estava acompanhado com a Rosa Weber, os demais ministros, e seus assessores, que eles filmavam, a presença do ministro ali. E eis que levantou uma das detentas, uma senhora de idade, que já estava lá há muito tempo ali, presa, por esta manifestação. E ela chegou diante do ministro Alexandre de Moraes e disse: Doutor Alexandre, eu tenho orado pelo senhor todos os dias. Posso fazer uma oração para o senhor aqui e agora? E essa mulher acabou fazendo a oração ali diante do ministro. O que eu notei assim no vídeo é que o semblante do ministro mudou ao ele, após essa oração, e ele agradeceu a oração feita por aquela cristã corajosa. E nós não sabemos, no fundo do nosso coração, se nós iremos ser transformados ou não, porque depende de cada um de nós, o livre-arbítrio que Deus dá para cada um de nós. E não sabemos se aquela mensagem que aquela mulher deu para o ministro, se ele agregou para ele ou não, mas ficou gravado no seu coração e Deus um dia vai trabalhar em seu coração, e por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Porque o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores pregadores para os não alcançados, que nós vamos ver na lição, ele antes de ele ser cristão, ele era um perseguidor de cristão. Ele prendeu e matou várias pessoas.
Por isso que nós não podemos julgar as pessoas, porque Deus tem um plano para as pessoas, tem propósitos, né? Ele nos utiliza para nós levarmos o evangelho para outras pessoas. E por isso que essa transformação ela pode ser num criminoso, pode ser um traficante, que pode ter mudanças de vida durante o seu percurso. E nós não sabemos. E a lição dessa semana ela aborda justamente esse assunto. Missão em favor dos não alcançados. Agências missionárias do mundo, como a Global Frontier Missions, ela estima que existam cerca de 17.446 grupos étnicos no mundo hoje, sendo que 7.400 deles, o evangelho ainda não chegou até eles. São as pessoas não alcançadas no trabalho missionário. E o apóstolo Paulo, na sua época, quando ele pregou lá na Grécia, mais precisamente na cidade de Atenas, no grande Areópago, né? Um anfiteatro, que ele queria proclamar o evangelho justamente para este grupo de não alcançados, que era formado ali por pessoas universitárias, por doutores, por médicos, né? E a palavra do apóstolo Paulo, né, e a descrição da sua atitude diante daquelas pessoas, né, de evangelizar, e circunstâncias da forma como a inspiração registrou a sua ação, gerações posteriores deveriam aproveitar, ou futuros missionários, deveriam aproveitar esse exemplo do apóstolo Paulo para nós alcançarmos as pessoas. E a lição dessa semana, ela aborda esse tema e o verso para memorizar aponta que Paulo estava preocupado com a idolatria da cidade de Atenas, na Grécia, e ele queria proclamar o evangelho porque no seu coração ele queria salvar aquelas pessoas. Que essa mensagem dele fosse ao encontro, né, dessas não alcançadas e que eles servissem o verdadeiro Deus, né? E por isso que no verso para memorizar da lição dessa semana fala justamente esta mensagem que Paulo disse. Olha o que ele falou: o Deus que fez o mundo é tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, que está lá em Atos 17, 24. Quem escreveu isto nas Sagradas Escrituras foi o médico historiador chamado Lucas, no seu livro de Atos 17, que ele fala de Paulo, onde Paulo observou uma grande idolatria de Atenas, onde eles estavam cultuando deuses diferentes ali, eram pagãos. E ali se encontravam pessoas com formações assim superiores, né? Pessoas cultas, poderosas, que aos olhos humanos é quase impossível de serem alcançadas. E Paulo sobe numa colina onde tinha assim um areópago, né? Um anfiteatro, e essas pessoas se reuniam ali para discutirem assim sobre leis, sobre educação, sobre o mundo, e pede para a palavra para ele poder falar. E ele usa uma figura assim de um altar que estava ali escrito, né? Ali naquele anfiteatro estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele fala da salvação e apresenta o Deus Todo-Poderoso a eles, que não o conheciam. E justamente contrasta, né, com Deus Todo-Poderoso, né?
o Deus criador e mantenedor do universo. E com aqueles deuses criados assim pelos gregos que eles cultuavam, que só ficava ali onde eles estavam assim só adorando assim, imagens, e não tinha razão nenhuma de ser, de estar ali aquelas imagens. E o Deus que Paulo servia estava em todos os lugares. Veja, né? O Deus que eles serviam eram imagens que não tinha movimento algum, que só estava ali. E Paulo fala do Deus que tudo criou, que estava em todos os lugares. E Paulo procurou falar desses deuses falsos, é claro, sem ofender ou atacar aquelas pessoas que eram pessoas cultas. E Lucas descreve em Atos 17 o trabalho incansável, né, dessa obra do apóstolo Paulo ali na Grécia, onde ele ia lá nas sinagogas para pregar para judeus, né, e os gentios piedosos, né? Ele ia nos templos, nas praças, todos os dias, né? E ele falava com eloquência, né, com amor a todos que se encontravam naqueles lugares. Está em Atos 17 e 17. O apóstolo Paulo, ele amava, né, os judeus, né, e se sentia bem tratando-os assim e estando no meio deles. Porque ele era um deles, ele era sua própria carne, seu sangue. Mas ele não se contentava apenas de pregar o evangelho só para eles, né? O seu desejo era proclamar o evangelho ao mundo, né? Alcançar as pessoas mais difíceis, né, no mundo. São tribos, nações, línguas. Esse é o desejo, Paulo, para alcançá-los também para Jesus e levá-los à salvação a todos, que é o desejo de Deus. E o apóstolo Paulo poderia perfeitamente proclamar o evangelho somente para os amáveis, né, e os piedosos gentios que ele encontrou na vida. Seria muito confortável, né, a ele. Ainda mais ele, um homem preparado, um homem culto que era o apóstolo Paulo. E essas pessoas, né, esses gentios a qual ele vivia com eles ali, com ele, né, cuja cosmovisão, a maneira de eles enxergarem o Deus, já havia sofrido assim, mudanças substanciais, assim, até facilitava para ele pregar. Tinham antes, já entendiam como Paulo pregava a verdade. E eles tinham assim, um fundamento bíblico sobre o qual Paulo poderia edificar e facilitava, né, o evangelho para ele ali estar naquele povo. O duro era alcançar pessoas cultas, né, juízes, doutores, promotores, mestres, né, acadêmicos, às vezes de etnias diferentes. E ali em Atenas, na Grécia, era o que mais tinha, por ser uma cidade assim, universitária, né, com pessoas de diversos países. Era uma cidade famosa assim por sua filosofia, né? E Paulo procurou alcançar justamente essas pessoas que tinham uma visão totalmente diferente lá dos hebreus que Paulo conhecia, que formou a base da fé do apóstolo Paulo, que sentia em seu coração o desejo de salvá-los. E à primeira vista, esta tarefa, missão em favor dos não alcançados, ela é um pouco assustadora, onde exige de todos nós um preparo, um conhecimento didático, mas nós temos que pensar que esse trabalho ele não é nosso, o trabalho é de Deus, é o Espírito Santo que irá nos capacitar para nós falarmos para essas pessoas e aquelas pessoas que desejam pregar o Evangelho. E isto vai entusiasmar a todos nós a sairmos de nossa zona de conforto, onde nós devemos reavaliar nossas atitudes e preconceitos para outras pessoas, para outras etnias, para outros povos, onde nós não devemos ter preconceitos. E esta semana
nós estudaremos diariamente sobre a missão em favor dos não alcançados e o testemunho que nós devemos fazer, que é dirigido às pessoas que não têm nada ou têm pouco em comum como nós cristãos. E em termos assim de crença, de fé e às vezes valores religiosos diferentes. E nós temos que nos preparar para esse momento, para nós alcançarmos essas pessoas baseado na Sagrada Escritura. Estudaremos durante essa semana o que levou o apóstolo Paulo, um judeu, dele ir até a Grécia, na cidade de Atenas, e pregar justamente para doutores pagãos, e como ele reagiu a tudo que ele viu lá. Nós vamos ver lá em Atos 17, versículo 1 a 16, que estudaremos. Observaremos também que Paulo recebeu uma missão para ir até a cidade de Atenas, onde residiam gentios pagãos diferentes, com boa formação cultural, universitária. E ele pregou em praças de anfiteatro. E como esses gentios, essas pessoas difíceis de ser alcançadas, reagiram ao discurso e questionamento de Paulo? Veremos detalhadamente durante essa semana, que está ali em Atos capítulo 17, versículos 18 a 21. Vemos que o apóstolo Paulo, ele não menosprezou a falsa religião ou falsos deuses existente em Atenas desses doutores, promotores e mestres. Mas qual foi a forma que o apóstolo utilizou para alcançar justamente esses atenienses com o evangelho? Saberemos durante essa semana, que está lá em Atos 17, versículos 22 e 23. Quando Paulo conseguiu chamar a atenção dos doutores e pensadores de Atenas, ele o conduziu sim a sua audiência para o Deus verdadeiro que tudo criou. Mas como Paulo os abordou para explicar e alcançar justamente aquelas pessoas com formações assim superiores? Nós veremos ali em Atos 17, versículos 24 a 27. O apóstolo Paulo, ele ultrapassou a linha da compreensão para explicar o evangelho eterno. E citou a cultura grega, mostrando bastante conhecimento, e continuou a pregar na Grécia. Como nós poderemos fazer o mesmo e pregar para poderosos? Estudaremos durante essa semana detalhadamente num assunto assim muito importante e maravilhoso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manejar melhor as Sagradas Escrituras, você passa a ter conhecimento, e você passa a sentir da nossa necessidade de nós pregarmos justamente para pessoas que nós temos dificuldades de alcançar pelo Evangelho, proclamar o Evangelho com pessoas de alta posição da sociedade, ou uma etnia diferente, ou algo assim, não é? Mas tudo isto é o Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida. E você passa a ter conhecimento, entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, mais dor e mais aflições, e não haverá mais perseguições.
E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.